Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros, bem-vindo aqui ao meu canal Vida Activa. A gente vai dar continuidade a falar de filosofia política aqui, tá? Esse aqui não é um curso para deixar você expert em filosofia política, principalmente que eu também nem tenho tempo de fazer vídeos muito longos. O objetivo aqui é só te trazer um conhecimento básico de cada pensador, para que, se você gostar de política, se você quiser desenvolver o estudo sobre, isso possa despertar certa curiosidade em você. A gente está falando aqui de Platão, tá? A gente falou no último vídeo sobre a metafísica de Platão, sobre a teoria do conhecimento de Platão, e ela é importantíssima para entender a filosofia política que a gente vai falar agora, tá joia? E o que a gente precisa lembrar de Platão? A gente precisa lembrar de Platão que Platão ele vai tirar uma coisa de uma religião antiga chamada Orfismo, que é da transmigração das almas, né? Que a alma humana ela vem de uma alma universal, vamos dizer assim, e essa alma universal, toda vez que ela deixa o corpo, ela volta para o mundo das formas, para o mundo das ideias, contempla a forma do bem, a ideia do bem, e ao retornar a um corpo, ela é capaz agora de reproduzir essa ideia dentro da natureza. Isso tem que ficar claro para a gente, que Platão ele tem esse pensamento da reencarnação da alma, vamos trazer para um termo mais contemporâneo. Ele traz isso do orfismo e ele vai dizer o quê? Lembra que para o Platão existe uma ideia superior de bem, uma ideia além da natureza de bem, e é ali que a gente vai plasmar, que a gente vai dar forma para as coisas aqui na natureza. Então a alma sai, contempla a forma, volta para a natureza e agora ela pode reproduzir aquilo que ela contemplou. E Platão vai dizer que essa alma universal, tá? Tem que lembrar que não é uma alma individual, é uma alma universal. Esse conceito de alma individual ele vai surgir mais fortemente no cristianismo e vai se consolidar depois do pensamento de Descartes, que ele vai começar a tentar racionalizar esse assunto, tá? Mas aqui é uma alma universal. E essa alma universal ela é composta de 3 partes. Quais que são essas partes? Ela tem uma parte que é a parte da concupiscência, a parte do desejo. Ela tem outra parte que é a parte irascível, a parte da coragem. E ela tem a parte racional, a parte da sabedoria. E por ter essas 3 partes, Platão vai começar a moldar, a dar forma ao seu conceito de filosofia política partindo disso. Então ele vai dizer que a sociedade perfeita, a sociedade ideal, ela é quase determinista por causa desse tipo de alma. O que acontece? As pessoas elas nascem determinadas por essas partes das almas. Então cada parte dessa alma vai influenciar, vai determinar o caráter, a personalidade da pessoa. Então vai existir pessoas que vão nascer determinadas a ter mais coragem, a ter essa parte irascível mais acentuada. Vão existir outras pessoas que vão ter a parte do desejo, da concupiscência mais acentuadas e por isso elas vão ser mais produtoras, né? Produtoras da subsistência humana. Elas vão prover o necessário para a existência humana. E existe aqueles que já são determinados mais para a parte racional, a parte intelectual, a parte da sabedoria. E com esse determinismo, Platão vai começar a separar na sua cidade ideal, na sua polis ideal, ele vai começar a separar essas pessoas para que possa tirar delas o melhor, tá? Então, lembrando, a cidade ela é plasmada, ela tem como forma a alma, e essa alma tem 3 partes: a parte irascível, a parte da concupiscência e a parte racional. Cada parte vai determinar pessoas e essas pessoas vão, segundo esse determinismo, produzir de acordo com aquilo que ela foi determinada a fazer. Então a gente pode dizer que Platão ele é determinista nesse assunto.
ele vai gerar uma sociedade organicista, né? Não uma sociedade individualista, onde cada um é livre para produzir segundo a sua vocação, segundo o seu entendimento. Ele é mais determinista. A sociedade é quase um organismo fechado, né? Um organismo determinado. E dentro de cada parte você vai ter, por exemplo, na parte da concupiscência, dos desejos, você vai ter os cidadãos que vão produzir. Todos aqueles que são determinados à concupiscência, ao desejo, são aqueles que produzem para a polis. Então cada um desses cidadãos vai ter a sua propriedade, vai ser evitado ali qualquer tipo de egoísmo, de acúmulo desnecessário, e nessa propriedade ele vai produzir para satisfazer as necessidades das outras partes e as deles também. Então eles são os produtores. Quem nasce determinado à concupiscência são os produtores, que têm propriedade, mas são ensinados a não desperdiçar. As propriedades são distribuídas de maneiras igualitárias, para que ninguém sobressaia sobre ninguém. Pode dizer que Platão ele dá certo fundamento às doutrinas organicistas, as doutrinas mais comunitárias que começaram com Rousseau e para frente. Na segunda parte dos irascíveis você vai ter os guerreiros, né? Aqueles que vão ter como representação hoje os militares. Esses guerreiros, esses militares, eles também vivem de maneira comunitária. Platão vai colocar que eles têm que morar numa espécie de alojamento, eles têm que morar junto, porque eles não podem ter esse senso de individualismo, né? Eles têm que ter um senso maior de comunidade, porque a função deles é a proteção. A função deles é proteger a polis. A função deles é guardar a polis, guardar a sociedade, a classe dos produtores, guardar a classe dos intelectuais e guardar a cidade como um todo. Então eles moram no alojamento, eles não têm propriedade pessoal, né? Não há nada que vai distinguir o indivíduo do outro. Depois você vai ter ali, e por último, né, aqueles que são determinados à sabedoria, são determinados a conhecer o bem e sobre o bem governar a cidade. Talvez essa seja para Platão a classe mais importante, porque essa classe é aquela que contempla o bem, que é educada ao saber, e contemplando o bem ele pode formar a ética, ele pode formar a lei, ele pode formar o direito da sociedade. Então temos que dizer que a sociedade para Platão é uma sociedade ética, né? A ética ela não nasce de um direito positivo, de uma imposição do poder, né? Para o Platão. Não é algo que vem do poder para baixo, né? É uma ética teológica, é uma ética metafísica, é uma ética quase bem parecida, similar ao pensamento do justnaturalismo, né? Que é algo que está ali por si mesmo, né? Que só precisa se contemplar, que só precisa se entender que você consegue fazer a sociedade funcionar através dessa ética. E é função, então, desse filósofo, desse que foi determinado a vida intelectual, a vida da sabedoria, ele é treinado então para isso, ele passa anos desenvolvendo essa habilidade, ele vai estudar até bem tarde na vida, mais de 30 anos estudando, e se chegar aos 50 anos é que ele consegue se tornar um rei filósofo, né? Aquele que vai governar a sociedade orgânica, organicista como um todo, baseado na sua contemplação do bem. Então, basicamente, essa vai ser a teoria política de Platão. Platão vai também discorrer, ele vai tentar conceituar também, por exemplo, a aristocracia. Ele é um aristocrata, a sociedade dele é baseada em uma elite intelectual, né? Dividida depois em classes. Ele vai falar sobre oligarquia, sobre democracia. Ele não vai ser muito tendencioso à democracia, justamente que a democracia ela tem essa questão do individualismo, não é definido, não é orgânico para ele, né? Principalmente porque, igual eu falei no outro vídeo, ele teve uma péssima experiência com a morte do seu mestre Sócrates na democracia, e também porque ele contemplou bastante o governo de Esparta, né? Vai ser Esparta que vai ser o fundamento da teoria política.
de Platão. O que precisamos guardar, então, basicamente Platão ele é esse totalitário, tá joia? Platão ele vai dar fundamento para as doutrinas políticas totalitárias, porque no totalitarismo tem tudo definido. No totalitarismo você tem a moral definida, né? A moral ela vem de cima para baixo, ela é definida, porque tem esse entendimento que é possível ter uma moral que vai uniformizar a massa populacional, né? Você tem ali, no totalitarismo você tem ali os militares, os guardas, assim como você teve no nazismo, no stalinismo, ou em qualquer tipo de movimento totalitário, você tem a guarda, os militares ideologicamente formados para guardar o poder político. E você vai ter os trabalhadores. Então Platão, assim como Karl Popper vai dizer, alguns vão discordar um pouco disso, mas Bertrand Russell vai dizer isso também. Platão ele tem essa tendência totalitária justamente porque ele parte da doutrina metafísica, de algo do além, de algo teológico, de algo que é acima do homem. Tá joia? Esse foi o nosso vídeo sobre Platão. No próximo vídeo a gente vai falar de Aristóteles. Até mais!